Focando então em aprendizado de máquina, né? A AM trata da habilidade de sistemas computacionais aprenderem sem serem explicitamente programados para essa tarefa. Então quem disse isso foi Arthur Samuel, em 1959. Não é novo, né? Veja que não é novo, tem um link aqui sobre ele. Mas essa definição aqui de aprendizado de máquina é bastante conveniente para esse momento aqui, né? Aonde então nós temos que tratar dados para gerar insights, né? Mas veja só, o que ele está dizendo aí é que o que está no meio, né? O que acontece no meio aqui com a entrada de dados até obter o insight não é exatamente uma programação rígida, tá? Não é uma codificação rígida que explique esses dados, e sim a geração de algo mais abstrato, de uma ideia, de um modelo mais abstrato capaz de alcançar esse insight, tá? Então, basicamente o que eu quero dizer é que o protagonista da geração desses modelos são os dados, e os códigos, né, produzidos em uma linguagem de programação, por exemplo, passam a ter menor importância nisso, tá? Menor importância. Então não é né, conforme tem as brincadeiras na internet aí de que machine learning pode ser que seja, né, em alguns casos, né, mas isso a gente discute em outra oportunidade. Mas o machine learning não é só um conjunto de ifs, né, conforme tem aí algumas brincadeiras na internet. Ou não é para ser só um conjunto de uma batelada de ifs encadeados, né? Não é para ser assim, tá? Então, um exemplo bem bobinho, bem simples imagine que você tem um if aqui para analisar a temperatura do paciente lá. Então, você tem um paciente com temperatura de 39 graus. E aí eu faço um if no meu código, né? Que seja tipo como isso aqui, né? Se a temperatura do rapaz é maior ou igual a 39 graus, então eu mando um diagnóstico já aqui para ele, que ele tem a doença XPTO, beleza? Dou um print, tá? Print aqui, ó. Então, se o cara tem a temperatura, imagine que eu faça um código desse, né? Você observa só esse paciente aí e fala, cara, esse cara aqui com 39 graus, ele estava com a doença XPTO. Aí você cria então um if no seu código, tá? Que diz que para qualquer paciente, tá? Para qualquer paciente cuja temperatura seja 39 graus ou mais, então esse paciente tem a doença específica aqui, XPTO. Beleza? Perceba que, né, acho que é possível perceber que isso é horrível, né? Você está engessando os dados com base nesses códigos, né? Criando aqui uma situação em que você está deixando de lado de que outros pacientes podem ter 39 graus ou mais e não estar com a doença XPTO, pode estar com uma outra doença ou nem doente pode estar, ou o nível o grau de severidade aí do que ele tem nem é ruim. Às vezes ele tomou uma vacina e como efeito da vacina tá tendo um pouco de febre, tá? Então ele não está doente na realidade. Então esse if aqui ingessa toda a sua aplicação, né? Então isso aqui não é aprendizado de máquina. E o aprendizado de máquina luta contra isso, onde o protagonismo então passa a ser os dados e não exatamente os códigos, né? De maneira rígida, da maneira que se apresenta na definição do Arthur Samuel, ok? Então,
Nós utilizamos os códigos para gerar modelos, né, que são baseados em algoritmos com fundamento matemático, né, muitas vezes estatístico, para conseguir extrair o insight dos dados. É importante notar também que existe uma contraposição, já que eu falei do if, sobre um assunto mais antigo, que é o de sistemas especialistas, né? Então, antigamente, né, e acho que o maior zoom que fizeram aí com os sistemas especialistas foi na década de 80, né? Sistemas especialistas faz parte da IA, né? E eram sistemas que você tentava criar uma base de conhecimento que era limitada muitas vezes num conjunto de regras, por exemplo, o que eu acabei de mostrar com C, então, né? Que tentasse mapear o conhecimento, a experiência de um especialista, né? Um humano, uma pessoa, por exemplo, um médico, e ele mapeava então um conjunto de condições, né? de regras, né? Para então utilizar um motor de inferência capaz de para um paciente inferir que doença ele tem, por exemplo, ou qual é o diagnóstico dele, ok? Entretanto, esses sistemas especialistas, né, veio perdendo força e o que veio ganhando, né, maior espaço foi o aprendizado de máquina, por parecer mais flexível, né, dar a chance de você criar modelos a partir dos dados, aprender modelos sobre os dados, tá? Então, essa é a ideia-chave de aprendizado de máquina, aprender os padrões, aprender modelos com base nos próprios dados, permitindo ainda que ele seja refinado, esse modelo, com a chegada de novos dados. Então, um negócio mais dinâmico do que tentar criar uma base de conhecimento com base em uma pessoa, em um especialista, ou um conjunto de especialistas, para tentar tomar decisões com base em lógica ou inferência estatística. Então, isso veio ganhando mais força. Eu vou pôr esse link depois também, mas aqui tem um questionamento, né, sobre as diferenças, né, de sistemas especialistas e machine learning. Ok? Uma definição muito conhecida, né, de aprendizado de máquina é dada por Mitchell, né, Tom Mitchell. Tá? Deixo aqui também um link para o livro dele, tá? Importante, antigo, né, 97, mas, né, ela aborda muito bem machine learning aqui, e esse livro é base também para a evolução de muitos outros conceitos e a produção de outros materiais e outros livros relacionados a machine learning. Então, ele diz nesse livro que um programa de computador aprende a partir da experiência E em relação a uma classe de tarefas T com medida de desempenho P, se seu desempenho em T medido por P melhora com E. Então, parece um trava-língua, né? Um trava-língua, mas eu vou destrinchar aqui com um exemplo. Então, a gente volta no exemplo do diagnóstico médico. Imagina um sistema, de repente, capaz de auxiliar, né? Auxiliar um profissional aí da saúde, dar um parecer, né? Então, você tem uma tarefa. Então, perceba que um sistema de aprendizado de máquina, o que ele está dizendo aqui é que ele é bom normalmente a gente sabe, antigamente a IA achava que poderia criar um sistema que pudesse resolver todos os problemas em qualquer condição, em qualquer contexto, mas não, tá? Nós sabemos que, pelo menos o aprendizado de máquina, a gente tem que focar em uma estratégia e tentar resolver, né, o problema nesse contexto, tá? Nessa tarefa. Então, dada uma tarefa que é determinar se um paciente foi acometido pela doença XPTO ou não, né? Essa é a tarefa. Tá? Eu quero que o sistema me diga, olha, ele está com a doença XPTO ou não, ele não está com essa doença. Essa é a tarefa dele. Então, fechando nesse contexto, né, essa é a tarefa do sistema. Esse sistema tem a oportunidade, então, de aprender, né? E ele vai aprender e ele também vai ser vigiado, ele vai ser medido, né, o seu desempenho. Tá? Então, a medida de desempenho
para saber se ele está aprendendo ou não, poderia ser uma porcentagem de pacientes que ele corretamente diagnosticou. Então, nós podemos medir P, o quão bom é esse sistema em diagnosticar essa doença, né, esse paciente, verificando quantos ele acerta, quantos diagnósticos ele está acertando, beleza? Esse é um exemplo só. Poderia ser outras medidas de desempenho, mas essa parece a mais elementar. Esse sistema também tem uma experiência de treinamento. E espera-se que com mais treinamento, ou com um bom treinamento, ele diagnostique cada vez com mais acurácia, com maior precisão, tá? Sobre a tarefa T. Okay? Então, a experiência de treinamento basicamente pode ser um conjunto formado por pacientes que já foi diagnosticado por um médico, um especialista. Ok? Então, nós fornecemos esses dados, tá? Dados que são referentes a diferentes pacientes, um histórico de pacientes naquele pronto-socorro, cujo médico já analisou e já deu o diagnóstico. Olha, esse tem a doença XPTO, esse não tem, esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem, esse tem, não tem. Então, com base em uma boa amostra, né, espera-se que com base numa boa amostra de treinamento, de exemplos de quem tem a doença e quem não tem, você aprenda um modelo capaz de predizer se um novo paciente que está chegando tem essa doença XPTO, ok? Então, essa é a ideia, tá? Aprender com base nos dados. Focando nisso, então, existem diferentes tarefas de aprendizado de máquina, tá? Fazendo um gancho com o vídeo passado, tá? Posso até deixar o link do vídeo passado na descrição desse vídeo. Mas no vídeo passado eu mostrei uma maneira de gerar um modelo que poderia predizer, né, novos dados. Basicamente dizer se ele pertence a uma certa classe ou uma outra classe, ou se o paciente tem uma doença ou não tem a doença, se ele é sadio ou ele é doente, etc. Beleza? Então, basicamente, essa ideia faz parte do que chamam de classificação de dados em aprendizado de máquina. Então, a tarefa de classificação de dados tem como objetivo rotular objetos como sendo pertencentes a alguma classe conhecida a priori. Certo? Então, basicamente, os algoritmos induzem modelos, né? Esses algoritmos induzem modelos de classificação com base em um conjunto de dados que já estão rotulados. Você já disse para ele, olha, esse rapaz está doente, esse não está, esse está doente, esse não está. Então, formalmente, o que nós queremos, né, o que nós estamos querendo aqui é descobrir uma função, que fornecido x, tá, um paciente, poderia ser as características desse paciente ou os exames, um conjunto de exames desse paciente. Tá? Perceba que esse x é um vetor. Tá? Então ele pode ter um conjunto de valores numéricos aqui sobre temperatura, pressão, frequência cardíaca, beleza? E nós queremos então ter uma função que, passado esses dados desse paciente, ela nos acabe predizendo o y. Tá? E essa função é uma estimativa, tá? É um modelo capaz de oferecer essa estimativa, em que, nesse caso aqui, o y ele é qualitativo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que y pertence a um conjunto C, e esse conjunto C, ele é um conjunto de K classes. Beleza? Então,
o trabalho, né, o problema da classificação de dados é passado para essa função, para esse modelo, informações, tá, sobre um paciente, tá, ou um objeto, tá, nós chamamos de objeto, aqui pode ser um exemplo, um registro, uma instância do problema. Essa função vai me dar qual é a classe, a que classe pertence esse objeto, beleza? E essa classe, então, é uma classe específica, tá, de um conjunto de classes, beleza? E aqui é um conjunto com K classes, tá? Então ele atribui um rótulo chamado de rótulo de classe, que é tipo, olha, ele tem a doença XPTO. Então essa é uma classe. A classe não tem a doença XPTO, poderia ser um outro rótulo. Ou doente, sadio, tá? Um problema de classificação binário. Tá? Poderia ser uma classificação de espécies de planta, por exemplo. Tá? E aí você tem 20 tipos de espécies de planta. E aí você fornece ali características das folhas, por exemplo, ou alguma característica da planta. E você é capaz de inferir, então, qual é o rótulo de classe, qual é a classe a que pertence esse objeto, essa planta. Tá? Então, é da espécie tal, é da espécie... outra espécie, é a espécie... E aí a gente vai verificando, então, beleza? Então, basicamente, nesse caso, você tem um conjunto finito de classes ao qual pertence cada um desses objetos, tá? Para esse problema, beleza? Eu já havia mostrado, né, mais ou menos na aula passada, mas nós temos poderíamos ter um espaço aqui que é formado por temperatura. Imagina um espaço geométrico, no caso um plano cartesiano aqui, bidimensional, e aí você tem a frequência respiratória do paciente. Então você tem dois parâmetros aqui, tá? Dois atributos, duas características que representam um paciente que está chegando, tá? E aí você tem então vários pacientes, tá? E esses pacientes já foram diagnosticados por um médico e esses pacientes servem então como um conjunto de dados de treinamento. Então imagine que os pacientes que são bolinha roxa são pacientes que têm a doença XPTO e os que têm bolinha, os que são quadradinhos verdes não têm, beleza? O problema aqui pode recair, uma das formas de resolver é traçar um hiperplano capaz de dividir esse espaço, e esse seria o modelo, essa seria a função, ok? Essa seria a função estimada, capaz então de aprender com esses dados, esse hiperplano, para que quando chegue aqui um novo paciente, tipo um cara que está aqui, beleza? Esse modelo, quando esse cara chegar, ele vai ter uma certa temperatura, ele vai ter uma frequência respiratória, e esse modelo então pode estimar se ele tem a doença XPTO ou não tem, ok? Pode predizer isso, ok? Essa é a tarefa de classificação. No primeiro momento ela aprende a função com base nos dados. No segundo momento ela pega essa função e passa então a classificar novos dados que possam chegar. Um paciente novo que chegou, um segundo paciente, um terceiro paciente, ele vai começar a tentar classificar e dizer se tem a doença ou não tem, beleza? Evoluindo um pouco essa ideia e também pensando na ciência de dados, né? Pensando no cientista de dados, essa não é uma tarefa
tão bonita quanto a que eu exibi aqui, né? Tão fácil como essa. Então, eu estou usando aqui algumas, né, o ambiente Colab da Google e algumas bibliotecas aqui. Basicamente eu estou vamos pensar que eu estou criando aqui um grupo de que eu chamo de C1, tá? É tipo a classe 1, que são pontos gerados no espaço de maneira a respeitar uma distribuição normal, tá? Com uma média e um desvio. Eu estou criando 500 pontos e eu estou assumindo x1 e x2 aqui como sendo a temperatura e frequência respiratória, por exemplo, ok? Eu estou criando aqui também, tá? Outros pontos que respeitam aí a natureza de uma distribuição normal, mas com média em 36 e desvio de 1, beleza? Eu chamo esses pontos de C2, beleza? Então imagine que como se eu quisesse aqui, para mim o C1, os que são C1 aqui, tem a temperatura e a frequência respiratória, mas para mim esse pessoal é a turma que possui a doença XPTO. E esse C2, tá, é referente à classe da turma que não possui a doença XPTO, beleza? Já deixei pronto aqui, vou plotar um histograma, tá, para cada um deles, para cada uma dessas turmas, beleza? Então, se eu plotar um histograma, nesse caso aqui, veja só, né? Nós temos uma maior... O pessoal azul aqui é o que tem a doença, o laranja é que não tem, tá? Então, tem uma predominância, né, aqui no histograma da galera tá aqui próxima da média, né, 42, e aqui também 36, e depois com o desvio isso vai se abrindo, né, vai se dispersando, tá? E a probabilidade disso nas caudas aqui, nas pontas, passa a ser menor, né? A frequência de aparecer alguém nessas partes mais periféricas, tá? Então, isso são tarefas básicas, tá? Não há tempo para isso nesse curso, mas isso deve ser analisado por um cientista de dados, né? Esse é o básico, tentar observar os histogramas, né? E, por exemplo, esse novamente é um caso simples, né? Mas imagine que se eu aumento o meu desvio, se eu aumentar os desvios aqui, nós começamos a ter sobreposição de dado, né? Então o problema começa a ficar mais dificultoso. Provavelmente uma função linear, que nem essa aqui, começaria a ter problemas em tentar distinguir se o cara tem a doença XPTO ou não tem. Beleza? Pensando nisso aqui, eu vou deixar o histograma de lado e vou plotar um scatterplot aqui, né? Um gráfico de pontos, tá? De dispersão. Tá? Então aqui nós estamos analisando os pontos. Então nós temos 500 pacientes que têm a doença XPTO e outros 500 que não têm. Beleza? Mas perceba que agora está difícil traçar um hiperplano aqui para separar, né? Começou a ter sobreposição e isso é o natural, né? Esse daí para pior, por exemplo, tá? Mas a gente pode pensar o seguinte, tá? E aí eu elevo isso para uma outra discussão, que talvez um dia eu crie um curso de ciência de dados e aí a gente fala disso. Mas imagine que eu coloque uma outra variável aqui, tá? Uma outra característica desses pacientes, tá? E isso poderia ser a quantidade de leucócitos no sangue, tá? Então essa quantidade de leucócitos por milímetro cúbico, tá? Poderia ser uma terceira característica, uma terceira feature aqui, tá? X3 para cada um deles, ok?
Mas perceba que a faixa de valores, tá, por milímetro cúbico de leucócito varia já na ordem do milhar, né? Então você e a ideia é que tipo quanto maior a quantidade de leucócito no sangue, maior é a evidência de que existe algum processo de infecção, tá? Pode estar relacionado que de fato você está doente, tá? Então eu coloquei aqui um valor, uma quantidade um pouco maior de leucócitos na média para essa galera do XPTO e menor para quem não é XPTO, beleza? Para quem está sadio, vamos supor. Então eu vou tentar plotar isso agora com... Estou lançando mão aqui da versão 3D, tá? Scatter 3D. Então nós estamos plotando as três características, então. Então, ora, vejam só, né? Percebam que agora nós conseguimos traçar um hiperplano aqui e dividir muito bem, tá? Ao contrário de quando estava com apenas duas features, né? A frequência respiratória e a temperatura, tá? Então agora ficou fácil dividir. Ok, mas atenção também para a magnitude, né, dos valores, tá? Enquanto as outras variáveis aqui, né, os outros atributos variam, né, até no máximo 40 ou 50 no máximo, né, uma grandeza, né, inferior, bem inferior ao do leucócito, tá, que começa em 1000 e vai até um pouco mais de 5000, por exemplo, certo? Então isso também pode ter, embora pareça ser lindo, né, opa, agora funciona. Eu consigo traçar um hiperplano e separar isso aqui com facilidade, tá? Entretanto, esse efeito pode ser negativo, porque a predominância dessa magnitude de valor para esse atributo de leucócitos pode afetar várias das ferramentas de aprendizado de máquina, tá? E distorcer resultados. Por exemplo, resultados de agrupamento de dados, que eu vou falar logo mais à frente. Tá? Então, normalmente o que deve se fazer é normalizar esses valores, tá? Com uma normalização comum, tá? Uma padronização ou o score Z, alguma coisa assim, mas isso fica um assunto para mais para frente, tá? Se sobrar tempo. Então, atenção com isso, né? Eu já falei que é necessário, como pré-processamento, de repente fazer uma normalização, né? Mas esses são os perigos que a gente encontra ao analisar dados, tá? Veja que para um problema bem simples aqui, fictício, que eu estou criando, ok? Voltando aqui então, né? A gente pode então tentar inferir, né, esses modelos, tá? Gerar esses modelos e então tentar classificar com base em um conjunto finito, tá? Um qualitativo de classes, tá? Existe um outro problema que pode se estender desse, que também abarca principalmente a área estatística, mas também abarca a parte de aprendizado de máquina, tá? Que é a ideia de regressão de dados. E a regressão de dados, né, qual é a tarefa dela? Tá? A regressão de dados, o que ela faz? O objetivo é predizer uma variável de resposta, tá? Para novos dados não vistos. Então você novamente vai inferir um modelo e na regressão, então, percebam a similaridade que existe com a classificação, é obter uma estimativa, uma função estimada f, que dado um x, você possa predizer um y, certo? Só que esse y agora, esse y ele é pertencente, ele faz parte
do conjunto dos números reais. Ok? Então, enquanto o problema de classificação era discreto em um conjunto finito de classes, a predição agora ela é mais geral. Esse y, tá, mostrando bem claro aqui, pode ser 3.1, pode ser 3.34, pode ser 5.0, pode ser 8.639, beleza? Então é um número real, ok? A ideia então para resolver esse problema, vou dar só um exemplo, tá? É rápido aqui, depois a gente abarca essas coisas mais à frente. Deixo o link desse exemplo que vem do dataset Boston Housing, que é bem conhecido sobre precificação de casas, tá? Coloco só um exemplo que eu peguei desse link, vou deixar esse link depois, mas veja só, no eixo X aqui a gente tem o número médio de quartos por habitação, tá? E no eixo Y nós temos o preço médio dessa casa, ok? Será que nós conseguimos gerar um modelo, tá? Uma função f capaz de, com base no número médio de quartos, predizer qual é o preço médio dessa casa? Tá? Então, essa tarefa aqui envolve, tá? A tarefa de regressão envolve nós aproximarmos uma função dos dados de treino, que já existem, por exemplo, esses aqui, vamos assumir que sejam esses, aproximar uma função, tá, sobre esses dados. Perceba que a gente não quer subdividir o espaço, nós queremos traçar vou traçar mais ou menos aqui, ó, essa função f poderia ser algo assim aqui, beleza? No caso de uma regressão linear, beleza? Então essa seria essa função, certo? E aí qual que é o papel dela? Num segundo momento, dado um ponto, vou imaginar um ponto aqui, beleza? Esse é um caso bem hipotético, né? Mas vamos imaginar que seja assim. Então, um ponto bem aqui, tá? Então, dado esse valor de x, ele vai conseguir predizer qual é o y aqui, com base nesse modelo, nessa função, beleza? Então, essa é a tarefa. Tá aí o eixo y aqui, a predição dele faz parte, né, o preço médio de uma casa faz parte do conjunto de números reais. Então, é um valor aqui, tá, que é, sei lá, perto de 39 mil dólares. Poderia ser 39.554 mil dólares e 38 centavos, beleza? Algo desse tipo. Tá? Então essa seria a tarefa de regressão, uma outra tarefa de aprendizado de máquina. Tá? Nesse sentido, então, nós temos aqui uma taxonomia do que é o aprendizado de máquina e as suas tarefas, né? Então, o aprendizado de máquina pode ser dividido em supervisionado, tá? e não supervisionado. Tá? Quando ele é supervisionado, normalmente nós chamamos de modelos preditivos, que foi o que a gente acabou de ver até agora. Nós geramos um modelo a partir de exemplos e tentamos classificar ou inferir um valor que é o número real com a regressão, beleza? Então, normalmente supervisionado tem duas etapas, passa por duas etapas, tá? De treinamento, a indução desse modelo, para depois poder classificar ou fazer regressão em novos dados, beleza? A regressão também é muito usado para, por exemplo, predizer
problemas em data streams, né? Precificação do mercado de ações, entendeu? Coisas que estão por acontecer ainda, tá? Então, você pode ter curvas e a regressão pode ajudar então a predizer novos dados que estão chegando, tá? Você tem um certo momento, um tempo aqui Tn, e aí para Tn mais 1, tá? E assim por diante, você quer então predizer o que vai acontecer, beleza? Então é uma tarefa de predição. Por outro lado, o não supervisionado são modelos descritivos. São modelos que são gerados, tá? Eles são aprendidos com base nos próprios dados. E a ideia de rótulo, de classe, não faz muito sentido. Vou mostrar já sobre isso. Tá? Então, os representantes de aprendizado não supervisionado podem ser o agrupamento e a extração de regras de associação. Tá? Que é aquela história do tipo, se a pessoa compra pão e leite, então ela tem maior probabilidade de também comprar uma margarina. Tá? Então, você pode extrair regras, tá? De associação nesse sentido. Tá? Nós talvez podemos ver isso mais à frente, mas o foco aqui então vai ser na classificação e no agrupamento de dados. Tá? Então, a ideia de agrupamento é basicamente a seguinte, né? Antes de entrar nela, eu gostaria também de dizer que para essa taxonomia fixa existem outros tipos de aprendizado, por exemplo, o aprendizado por reforço, o aprendizado semi-supervisionado, tá? Que fica entre o supervisionado e não supervisionado. Dentre muitas outras especificações que existem, esse domínio vem crescendo, mas o elementar é isso, tá? Aprendizado por reforço, nós não apresentei aqui, e o semi-supervisionado, esses itens pode ser que mais à frente eu demonstre, tá? Então, mas nós vamos passar agora para agrupamento de dados. Então, o agrupamento de dados, o objetivo tá, o próprio nome diz, encontrar grupos nos dados, e neste caso os dados não possuem rótulos, não possuem classes, tá? Então, percebam que o agrupamento de dados, até o momento que a gente viu sobre classificação e regressão, o agrupamento aparenta ser bem mais natural, tá? Ele não existe aquele momento de treinamento, mas ele vai lidar com todos os dados como um todo, tá? E ele vai observar nesses dados se existem grupos, tá? Esses grupos podem ser revertidos em padrões, tá? Pode ajudar, por exemplo, em tarefas de segmentação de mercado, segmentação de imagens, tá? E etc. A ideia, então, de agrupamento é o seguinte, né? Em termos matemáticos. Nós temos agora um conjunto X, tá? Esse conjunto X ele é formado por vários objetos. Por N objetos, ok? Então, esse conjunto X é formado por N objetos, e esses objetos podem ser vetores num espaço de atributos, beleza? Então, é mais forte aqui em negrito, tá? A tarefa de agrupamento, então, no seu caso rígido, o CRISP, tá? Envolve encontrar K grupos nesses dados, de maneira que você tenha uma partição P que determine esses grupos, tipo C1, C2 até CK, K grupos. Beleza?
E nesse caso rígido, o CRISP, né, esses grupos eles são disjuntos. Então você tem que C1 união com C2 deixa eu ver aqui. União com C até CK, por exemplo. Então você tem a união desses conjuntos retorna para mim o conjunto X. Beleza? Retorna para mim o conjunto X. Um conjunto qualquer, o iésimo conjunto, deve ser diferente de vazio. Não aceita-se conjuntos vazios. Beleza? E a intersecção de um conjunto I com um conjunto J, sendo I diferente de J, também ele deve ser igual a vazio. Beleza? Ele deve ser igual a vazio. Então, nós não temos objetos pertencentes a dois grupos ou mais. Tá? É sempre são conjuntos disjuntos. Tá? E isso significa, então, que nós temos que atribuir cada objeto a um único grupo. Beleza? E aí, você pode ter... Vamos pensar naquele espaço otimista, né? De novo. Onde tudo é muito bem separável. Tá? E a tarefa de agrupamento, então, é gerar um modelo que observe esses dados e diga que esses azuisinhos pertencem ao grupo C1, esses roxos ao grupo C2 e esses rosas ao grupo C3, para um problema de K igual a 3. Beleza? Essa é a tarefa de agrupamento. Feito isso, nós estamos tentando descrever os dados. Tá? E esses grupos podem nos informar, tá? Sobre alguns padrões que são interessantes e que possam representar algum tipo de conhecimento, tá? Em diferentes áreas. Perceba que a ideia é você ter, não só ficar gerando conjuntos disjuntos, mas você também observar que objetos que estão no mesmo grupo são aqueles mais similares entre si, tá? Mais próximos entre si, e eles são mais distantes, mais dissimilares aos outros grupos. Beleza? Então, cada grupo pensa-se com essa definição. Tá? Eles devem ser objetos parecidos entre si e distintos dos objetos que estão em outros grupos. Beleza? Vamos para um exemplo, né? Então você pode pensar que esse problema aqui pode ser resolvido com agrupamento também, ok? A gente pode até, vamos tirar essa distorção de magnitude aqui de Leucócitos e colocar também 42 aqui e 36 a média. E você tem, então, nesse espaço de 3 features, né, você tem esses dois conjuntos de dados globulares. Né? Então, é natural, tá? O grupo não enxerga, né, o agrupamento não enxerga classes, ele não tem a informação se o cara é doente ou não. Então, isso é importante deixar claro. Tá? Ele não sabe ou não precisa de um especialista, né, não precisa de uma supervisão para dizer se o cara está doente ou não. Tá? Então pode ser que o agrupamento sirva para fazer algum tipo de segmentação nos dados. Tá? Mas ele não contém a informação de classes. Tá? E isso pode ser ruim, né? Ou pode ter vantagens, mas enfim, isso fica para uma outra discussão.
A questão é, ele vai tender a encontrar esses grupos nos dados, tá? Entretanto, é necessário observar que você tem várias naturezas, né, de distribuição dos dados. Então, agrupamento de dados, ele tem um viés bem forte para tentar mostrar qual é a estrutura real dos dados, tá? A natureza geradora desses dados. Então, note que se eu vou fazer um outro exemplo aqui, no qual eu vou gerar dados em que a distribuição que rege eles é a distribuição uniforme. Então, a distribuição uniforme é quando eu tenho pontos com igual probabilidade de cair, né, de aparecer, de chance de aparecer nesse espaço. Tá? Então, estou criando um espaço bidimensional aqui, mas com base numa distribuição uniforme. Quando eu gero a distribuição uniforme, então, tá, eu tenho a possibilidade de gerar esses pontos com igual chance, né, de ocorrência por todo esse espaço. Beleza? Muitas das ferramentas de agrupamento vão encontrar grupos aqui também. Tá? Mas essa é uma discussão que depois eu vou afunilar na parte de agrupamento. Mas ele basicamente tenta mapear os dados dessa forma, mas é necessário uma análise para saber se de fato existem grupos nesses dados. Tá? Então, nesses dados aqui, pela natureza deles, será que existem grupos? Né? Existiriam grupos aqui? Então, essa é uma questão. Tá? Você vai ver que a maioria dos algoritmos de agrupamento, você fornece um número de grupos e ele encontra esses grupos. Tá? Então, passa por um outro procedimento, né, de validação desses agrupamentos depois, que é bem importante para saber se de fato existem grupos nesses dados. Tá? E percebam que tudo isso pode ser uma questão de perspectiva. Né? Imagine que eu tenha... deixa eu fazer aqui. Imagina que eu possa pegar uma parte desses dados aqui, tipo aqui, vai. Então perceba que tudo isso é uma questão de perspectiva e isso também é uma tarefa crucial para o cientista de dados, né? Será que nessa perspectiva aqui nós temos grupos nos dados? Então, às vezes nós podemos imaginar que sim. Tá? Podemos imaginar um grupo aqui, um outro grupo aqui, um outro aqui, beleza? E assim por diante. Então, vamos supor que para esses dados aqui que eu estou considerando, né, vou melhorar o problema aqui, tipo, para só tivesse esses aqui, né? Para esse espaço aqui eu tenho chances de ter grupos aqui, né? E a ferramenta de agrupamento, se você mandar agrupar com K grupos, com K igual a 3, né, ele vai encontrar, por exemplo, poderia encontrar 3 grupos dessa forma. Tá? Então é uma questão de perspectiva também e o que eu quero deixar claro é de muita análise, né, e não deixar ser enganado pelos dados. Tá? Então isso também vem aquele espírito do método científico, tá? Pôr à prova, tentar enxergar a distribuição dos dados, fazer uma análise de variância, tá? Tentar observar o que acontece com esses atributos, como se comportam no espaço que eles estão, tá? Para que você consiga melhorar o cenário para depois ferramentas de predição ou de descrição dos dados possam atuar em cima e de fato encontrar o conhecimento, né? Encontrar aquele insight necessário. Tá bom? Nos próximos vídeos eu vou começar a abordar então especificamente os algoritmos de classificação e de agrupamento de dados, e aí nós vamos afunilando nessas ideias para ver com maior foco,
tá? Nos vieses, nos prós e contras de cada algoritmo, tá? E é isso por hoje. Até mais.